Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia! Bom dia, Iva, tudo bem? Tudo bem, que prazer te conhecer aqui, né? Não te conheço pessoalmente, esse é o nosso primeiro bate-papo e esse bate-papo aqui, né? Com esse povo tomando esse café com segurança. Muito prazer te conhecer, Flávia. Prazer meu, né? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Uau! Que maravilha! Flávia, a ideia do nosso café é rápido, é trazer conteúdo, né, enquanto a gente está ali tomando café, preparando para ir trabalhar. Afinal de contas, sexta-feira também é um dia letivo, né? Sextou, né? Sextou, mas ainda temos um dia de trabalho, né? Então, enquanto a gente toma um café, levar esse conteúdo para ficar o fim de semana mais descontraído, mais motivado, para vir a segunda-feira com mais energia. E, de antemão, eu já te peço aqui para você se apresentar, quem é a Flávia, quem é essa profissional que se dispôs com tanta alegria e empenho de estar aqui conosco nessa sexta-feira, tomando esse café com segurança. A casa é sua, minha querida, seja bem-vinda. Oi, Iva, muito obrigada mesmo, de verdade, assim, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, né? A princípio, eu assustei um pouco com o horário, porque mulher, para poder estar pronta nesse horário, é difícil, né, filha? Foi meu Jesus Cristo, com a cara toda amassada. Exatamente, é bem isso mesmo. É só na coragem. Exatamente. A ideia falei, mas vamos lá, né? Paradigmas. Falei, mas vamos lá, né? Exatamente. Vamos com a coragem, né? E vamos fazer a live. Mas foi ótimo, né? Muito feliz. Agradeço também, né, o Benevenuto pela indicação, né, que ele passou do meu nome para você, né? Muito obrigada aí ao presidente da ANEST. Dá um bom dia aí, né, a todos que estão entrando, né? Aí nessa semana aí do Dia Internacional da Mulher, né, que a gente teve muitas atividades, ainda estão acontecendo muitos eventos, né? Eu estou no interior de Minas Gerais, né, na região do sul de Minas. O CREA Minas veio para a cidade de São Lourenço, né, para poder ter atividades do conselho, né, que são as reuniões itinerantes. Então, aproveitou, né, esse deslocamento para a cidade de São Lourenço, e a gente, como era na semana do Dia Internacional da Mulher, né, e aí já falando um pouco sobre mim, né, como coordenadora do Programa Mulher do CREA Minas, né, a gente promoveu o evento no Dia Internacional na cidade de São Lourenço, né, para que as profissionais dessa região pudessem participar um pouco das atividades, né, do Conselho. E então, sim, foi bem bacana, foi muito bonito, tá salvo no canal do YouTube do CREA Minas, né, depois... Quem quiser ir lá ver, o evento foi muito legal. Nós tivemos, foi convidado, né, um projeto da região que trata sobre a vida, que são um grupo de mulheres que tiveram câncer de mama, né, e aí se uniram para poder fazer um projeto bem bonito, né, de abraçar as mulheres que ainda estão com câncer, né, ainda tem algum... tipo de tratamento que estão realizando, então nós as convidamos para poder, né, participar e falar do projeto, e contamos com a presença de uma cantora mirim, né, que ela fez participação do The Voice Kids, que é a Cacau Ribeiro, e assim, foi lindo o evento, né, fica aí a dica para vocês depois estarem assistindo, né. E aí falando um pouco de mim, né, eu sou formada em engenharia civil, já há mais de 20 anos, né? Eu formei em 2001, atuo na área desde então, né?
Fiz muita coisa aí ao longo deste ano, né? Desses anos todos. Atuo muito, né, ainda, né, desde a minha formação, sempre atuei muito com órgãos públicos, né, prefeituras principalmente, né. Já trabalhei com recadastramento imobiliário para regularização de imóveis, né, já trabalhei em secretaria de obras, tive escritório próprio, né? Hoje eu não sou mais CNPJ, estou mais como pessoa física mesmo, né? Atuo como profissional liberal, né? Sempre, a maioria da minha formação foi como profissional liberal, atuando na área da construção civil, né? Com projetos, consultoria, acompanhamento de execução de obra. E uma coisa que eu acho interessante falar, né? Quando eu estava já para concluir a faculdade, que eu fiz a matéria, né, a disciplina sobre engenharia de segurança do trabalho, eu gostei, eu me identifiquei, mas por incrível que pareça, na época, foi pouco antes de formar, eu conversei com o professor da época que dava a disciplina, né, na faculdade que eu formei na PUC do Coração Eucarístico de Belo Horizonte, né, no Polo. Eu conversei com o professor a respeito de trabalhar nessa área e eu fui desmotivada por ele de fazer engenharia de segurança do trabalho. Nossa. E aí eu não fiz a pós em segurança do trabalho por desmotivação do professor. Vocês acreditam nisso? A importância da gente ter alguém ali do nosso lado, né? O quanto é decisivo ter alguém ali do nosso lado, o quanto interfere nas nossas decisões, como pode, né? Exatamente. Então, assim, eu fui buscar isso, Flávia, aqui para nós nessa manhã, porque talvez tenha alguém aqui que está na mesma situação que você, né? Exatamente. Está pensando em começar e talvez tenha ouvido isso, né? E não foi buscar com mais precisão o que de fato é a segurança do trabalho. Exatamente, porque você, olha só, como que é preocupante isso, né? Você ouvir isso de um professor, docente, né? Do docente, você vai conversar com ele, né? Porque você se encantou pela matéria, se identificou, né? Achou legal, achou que era uma área interessante de você atuar, né? Aí você vai buscar informação com quem? Com quem está te dando a matéria, está te explicando como que funcionam as coisas, né? E aí você vai conversar para poder entender mais como que as coisas funcionam para você, né? Buscar, né? Ampliar o seu conhecimento, como no caso, né? Para atuar na área de engenharia de segurança tem que se fazer a pós-graduação, né? E aí você recebe uma desmotivação do docente. Então, assim, foi um balde de água fria para mim na época, né? Com 20 e poucos anos. Caminhando para a formatura, se eu não me engano, foi no meu último ano da faculdade, né? Que eu estava fazendo a matéria, porque eu iniciei a faculdade no interior de Minas, numa faculdade na cidade de Governador Valadares. Sim. E já no quarto ano, eu fiz estudar na PUC em Belo Horizonte, né? Então como a PUC ela tinha mais disciplinas do que a universidade que eu tinha iniciado a minha faculdade, eu tinha que fazer compensação. Então, para eu conseguir formar em menos tempo, porque com essa transferência eu acabei tendo um ano a mais, né, de curso. Então, em vez de formar com 5, eu formei com 6, por causa dessa transferência, né? Porque tinham mais disciplinas. Então, eu tinha que fazer disciplina à noite, eu tinha que fazer disciplina à tarde, em outros cursos até. E o caso da engenharia de segurança, eu acabei fazendo a disciplina, acho que foi se eu não me engano, foi no curso de engenharia mecânica ainda e à noite. Nossa. Eu era praticamente a única mulher na sala. A engenheira civil fazendo disciplina. O que é isso, Flávia? Por muito tempo também na universidade eu era a única mulher na sala. Eu comecei como engenharia mecatrônica e é uma área 100% Nossa Senhora! Né? Então,
Mas aí, no final do curso, eu migrei para engenharia da produção justamente sim. por isso, né? Para poder me dar Aham. essa oportunidade de poder fazer uma pós-graduação em algo que eu me identificasse mais, que não fosse tão, né? A engenharia mecatrônica era um pouco fechada, então não dá muitas Sim. oportunidades de a gente empreender. É, Então, eu sei e exatamente assim, o que é isso, ser uma única mulher de é, sala de aula. e olha que eu fiz uma disciplina só, né? E eu fiz também, você falou da mecatrônica, eu fiz uma matéria na turma de mecatrônica, né? Que eu precisava, porque tinham matérias que são, né, de todas as modalidades, né, da engenharia, né? Então aí você pode fazer Sim. em outros cursos, né, que não seja da engenharia civil, né? As específicas da modalidade você tem que fazer mesmo só, né, no que você tem lá permitido, né, da carga horária, né, vamos falar assim, que está disponível. E eu fiz também, eu lembro direitinho, quando eu entrei na sala da turma de mecatrônica, que eu olhei para o quadro negro, vamos falar assim, né, estava lá a matéria do professor anterior, né, que tinha terminado de dar disciplina para a turma. Eu olhei para aquele negócio ali, aí eu olhei para o pessoal, né, que eu acabei conhecendo, falei assim, que é aquilo ali, gente? Uma matéria louca que eu falei assim, gente, como é que vocês conseguem entender aquilo? Meu Deus, quanto desafio. Não é? Aí eu fiz, né? Então, assim, eu achei interessante trazer essa informação a respeito, né, da desmotivação que eu recebi, né, ainda na universidade, lá no ano de 2000, 2001, né, mais ou menos, foi a época que eu fiz a disciplina. E para que, se isso acontecer com alguém, estiver, né, nos assistindo aí, né, para não se desmotivar em relação a alguma coisa que te traga algum bem, assim, em fazer, né? Algum interesse que você acha que vai ser legal de você fazer, né? Que você busque a opinião de outras pessoas, né? No meu caso foi difícil, porque eu recebi direto do docente, né? Então aí já foi bom, se o próprio professor está falando isso, como é que eu vou procurar opinião? Eu nem pensei na época procurar opinião com outra pessoa, né? Então é Exatamente. complicado, né? E então, Exatamente. aí, Iva, eu faço um bocado de coisa na minha vida, né? Atualmente, além de atuar, né, como profissional da engenharia civil, eu faço muita atividade honorífica, né? E uma delas é prestar serviços para o conselho, né? Tanto federal quanto o regional, né? Confeia e CREA. Porque eu acho uma questão importante, né? E eu só estou aqui hoje por causa disso, pelos serviços que eu tenho prestado, né, de forma voluntária para o conselho, né, que as pessoas me conhecem, né, pelos trabalhos que eu venho fazendo aí a nível nacional e até internacional, né? E é bom, Flávia, você reforçar sobre isso, porque, assim, às vezes, a maioria dos profissionais, eles não entende a importância do conselho, não entende a importância de estar ali numa associação, né? Porque, assim, hoje também, eu só Sim. estou aqui contigo nessa manhã, a iniciativa desse projeto Café com Segurança é justamente por isso, né? Por estar nesse Uhum. network, por ter conhecido pessoas. Hoje, eu posso dizer, afirmar aqui em rede social, eu sou amiga do presidente nacional, né, que é o nosso engenheiro Bevenuto, inclusive foi ele que me indicou você. Eu liguei para ele Sim, e ele entrou presidente, aí, ó. Bom dia, pois, Benevenuto. olha, tão certo assim, né? Tão certo assim. E eu falei, presidente, me indica aqui uma mulher que pode estar comigo nessa Semana da Mulher. E ele não hesitou em estar te indicando, né? Então, assim, a importância do relacionamento, do network. Quando tiver um evento que for relacionado à sua categoria, não deixe de participar, não deixe de estar ali somando, como Sim, a Flávia bem disse, é um trabalho voluntário, mas que sim, vem uma recompensa, porque assim, nós profissionais precisamos ser reconhecidos. Por exemplo, sim, hoje, se eu precisar de uma indicação em Minas, eu não vou hesitar em pensar em indicar a Flávia, porque eu não posso atuar no Brasil inteiro. Então, a gente precisa exatamente. dessa parceria. Como bem sei que quando alguém pensa numa engenheira de segurança na Bahia, vai lembrar de mim, né? Então, assim, Sim, isso aqui é um trabalho voluntário, a gente não ganha nada por isso, mas ao mesmo tempo a gente está sendo reconhecido, né? Então, assim, a a importância gente não ganha remuneração, né, Iva?
Mas o que a gente ganha é muito maior do que isso, né? Então, acho que uma das coisas que é importante a gente, né, pensar que nem tudo na vida é remunerado, para que você tenha um bem-estar, né, um bem profissional, e a questão do network que a gente faz, né, com esses trabalhos voluntários é gigante. Exato. Então, assim, vale a pena, né? E eu acho que a partir do momento, né, que a gente está vivo, né, acho que o ser humano ele tem que se dispor a fazer algo, né, que seja que vá poder trazer não frutos, né, de retorno só para você, mas que você faça o bem ao próximo, né? Hoje em dia está tão difícil, né, essas coisas. Exatamente. E olha, Flávia, nós temos por aqui vários profissionais de várias regiões do Brasil. Nós temos aqui o Hércules Medeiros, inclusive ele já passou comigo aqui no Café com Segurança. E nós temos a parte 2 da live que estamos devendo para a nossa audiência. Temos o Laércio, temos o Edivaldo Nunes, um grande professor e engenheiro. Inclusive amanhã ele vai estar fazendo um evento, eu até divulguei nos meus stories. O presidente, o engenheiro Bevenuto, a Cíntia Pereira, o Lacerda, um grande profissional também que veste a camisa da SST. Então, assim, são vários profissionais que nos acompanham, né? Que estão aqui e vestindo a camisa. E outra coisa, além de tudo isso que a gente acabou de mencionar aqui, estamos transmitindo o conhecimento. Então, assim, algo de valor imensurável, né? A transmissão do conhecimento, que é o objetivo maior de estar aqui todas as manhãs de sexta-feira, né? Trazendo isso. Flávia, obrigada pela sua apresentação. Já sabemos aqui que temos uma grande profissional para estar aqui transmitindo o conhecimento nesta manhã de sexta-feira. Então, eu já quero que você entre no nosso tema dizendo para nós qual a importância de pensar no futuro profissional, qual a importância de estabelecer uma carreira, de ser autora de suas próprias conquistas. Diante de toda essa bagagem que você tem, passa isso para a gente aqui nessa manhã, por favor. Eu acredito assim, que a partir do momento que a gente escolhe uma profissão, né, por exemplo, como a gente está falando da engenharia, né, como engenheiras que somos, né, a partir do momento que a gente... Exato, a partir do momento que a gente escolhe uma profissão para seguir, né, na vida da gente, a gente tem que abraçar de verdade, né, essa carreira que a gente está escolhendo, e se capacitar para poder, né, alcançar aí o êxito do que a gente almeja para a vida da gente como profissional, né? Então, é importante você, a partir do momento que você escolhe a modalidade na qual você vai atuar, né, independente se seja engenharia ou outra profissão, né, a que você escolher. E aí uma coisa que eu acho importante, né, e aí fugindo um pouco a respeito dessa questão de curso superior, né, que hoje é muito importante a gente ter um curso superior. Eu vou dar um exemplo, né, do pessoal que às vezes me ajuda em alguma atividade que eu preciso, né, de mão de obra, por exemplo, para fazer alguma vistoria, alguma análise mais aprofundada para poder emitir um laudo técnico, né, na questão aí da engenharia diagnóstica, né, que eu também estou atuando nessa área, né, inspeção predial, essas coisas. Então, às vezes, a gente precisa de alguém de mão de obra para poder fazer alguma outra coisa que precisa para poder pegar no pesado, vamos falar assim, né, para você investigar melhor a situação. E aí, um desses rapazes que às vezes, né, me acompanham, a gente conversando a respeito desse negócio de trabalho, e aí ele falou assim, eu não tenho formação superior, mas eu busco ser sempre solícito, estar atendendo da melhor forma, né, ser prestativo. Aí eu virei para ele e falei assim, não se sinta inferior porque você não tem um curso superior. Todo trabalho, toda atividade laboral, ela é importante. Se você não fizesse o que você está fazendo hoje, me ajudando, quem faria? Então, todos os trabalhos são importantes, né? A partir do momento que é aquilo que você goste de fazer, então se aprofunde naquilo que você gosta de fazer, né? Porque aí, à medida que você vai buscando melhorar o seu conhecimento, o seu trabalho, né? Aí você vai conseguir chegar aí nas suas conquistas, né?
ser autor ou autora das suas conquistas, né? E ficar feliz com o que você está fazendo. Porque não adianta também, às vezes acontece de você estar fazendo, ter entrado numa carreira profissional, mas não está satisfeito com ela, mas continua naquilo porque é aquilo que você estudou, então você acha que é aquilo que você tem que ficar trabalhando, né, sua vida inteira, e não está feliz com o que você está fazendo, né? Então é importante a gente não só escolher uma carreira profissional, mas estar feliz em estar fazendo o trabalho, né? A gente costuma ver também muitas pessoas, às vezes, né, faz concurso público, mas não está feliz naquele trabalho que ele está fazendo, mas fica ali porque tem o fixo mensal, né? Aí fica preso a questão do dinheiro, aí vem o dinheiro de novo. O dinheiro é importante, mas não é tudo, gente. Vocês precisam se preocupar também com a sua questão pessoal, né? Com o seu sentimento. Porque se você está infeliz, você começa a trazer problemas de saúde para você, né? E às vezes a gente fica naquele negócio ali, não, eu tenho que fazer isso, porque é o que eu estudei, que é o porquê eu trabalho, que é o emprego que eu tenho fixo, porque eu preciso desse salário, e a pessoa fica com medo de sair daquilo ali, e ali está infeliz, aí começa a ter problema de saúde, aí começa a ter problema de relacionamento, né? Então, são coisas que a gente precisa se preocupar, né? E pensar nisso à medida que a vida vai caminhando, né? Para que você realmente trace aí uma profissão bacana, né? E você vai seguindo. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, que eu acho bem legal essas lives, a gente ficar dando exemplos assim, né? Sim, até mesmo porque pode ser que tenha pessoas que vão se ver na mesma situação que você, né? Isso é uma forma de levar um esclarecimento, né? Exatamente. Inicialmente, eu não tinha intenção de fazer engenharia civil. Engenharia nenhuma, né? Vamos pensar assim. Quando o meu primeiro vestibular que eu prestei foi para arquitetura. Quando eu fui fazer realmente engenharia, é porque eu mudei para o interior com a minha família, né? Eu morava na região metropolitana de Belo Horizonte e mudei para o interior, né? Por causa do trabalho da minha mãe na época. Eu fui ser a responsável pelo setor de informática, né? Da empresa que ela abriu em Governador Valadares. Isso aos 19 anos de idade. Que eu tinha terminado o curso técnico em processamento de dados, né? Que eu fiz curso técnico em processamento de dados. E aí ela me deixou responsável pelo setor de informática aos 19 anos de idade. Então, já começou cedo aí, né? A responsabilidade da pessoa. Adolescente ainda, né? Hoje é adolescente. E como a região para onde que a gente foi mudar era a região da família do meu pai, e a cidade de Governador Valadares era conhecida por ser uma cidade universitária, né? Porque como está muito próximo à Bahia, né? Está no leste de Minas, está muito próximo à Bahia. Muitos baianos, né? Ainda vão estudar, né? Em Valadares. Sim. Aí a família começou a cobrar. Eu falei, você está fazendo faculdade? E eu não estava fazendo, né? Porque eu tinha terminado o curso técnico, né? E estava trabalhando, né? Na empresa da família. E eu não tinha intenção, porque quando um ano depois, na verdade, que eu tinha terminado o curso técnico, né? O segundo, o nível médio, né? Vamos falar assim. Eu prestei o vestibular para arquitetura. E poucos meses depois que nós mudamos para Valadares, né? Então, quando eu mudei para Valadares, já tinha um ano que eu tinha terminado o ensino médio. E aí prestei o vestibular para arquitetura, mas sem intenção de começar a fazer faculdade, porque já estava programado que a família ia mudar, né, para a cidade. Então, fui para lá, estava trabalhando, estava tudo certo. Né? Aí, com a pressão da família, eu comecei a ficar com vergonha que eu não estava fazendo faculdade. Você se viu coagida, né? Precisava
dizer... Eu estava satisfeita com o curso técnico, né? Eu estava satisfeita com o curso técnico, estava trabalhando, estava tudo certo para mim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que fazer essa danada dessa faculdade, não vai ter jeito. Como pode, né, Flávia? Aí um ano depois, aí no final deste ano, que tava, tinha mudado para Valadares, foi em 1995. Aí eu fui buscar, né, informação dos cursos nas universidades, na universidade e nas faculdades que tinham em Valadares, e não tinha arquitetura. Aí tinha engenharia civil. Falei assim, então é isso mesmo que eu vou fazer, tá ali casado, né? Parecido, dá para eu fazer os projetos arquitetônicos do jeito que eu tô querendo? Foi mais ou menos assim que funcionou a história. E hoje eu tô aqui, né? Então, assim, eu falo que eu não escolhi a engenharia civil me escolheu, né? Foi bem assim a situação. Mas deu tudo certo, né? Porque às vezes nem sempre o que a gente quer é o que a gente, né, vai conseguir fazer e é o que você vai ter o retorno que você almeja, né? Então, é só para entrar no contexto, né? E aí a gente volta naquele ponto inicial que você falou da importância das profissões, né? De não ter um profissional mais importante do que o outro. Eu super concordo, porque, um exemplo, por melhor que seja a organização, por grandes profissionais que tem ali dentro, um exemplo, se não tiver ali um profissional responsável pela limpeza, imagina você estar no sujo. Então, assim, cada detalhe Exatamente. É importante para que a engrenagem rode bem. Então, assim, não existe, ser engenheiro, ser médico, ser advogado, blá, 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 né? É mais importante. Gente, imagina se todos resolvessem ser engenheiros. Se todos resolvessem ser médicos. O caos que seria, né? Então, assim, para que tudo isso seja harmonioso, é importante que tenha cada profissional ali, né? Em determinada área. Então, tudo é importante. E aí a gente volta para essa questão do propósito, Flávia. Né? Então, assim, se eu gosto de fazer aquilo, não importa se eu tenho um nível superior ou não, né? Não importa o que eu estou fazendo ou não. O importante é que eu estou fazendo o meu melhor. Ontem eu estava em uma live com o professor Anderson e a gente falava, e mais uma outra profissional, né, da área da educação física, e nós falávamos sobre isso, né? A importância, né? Da gente fazer o nosso melhor. Não é ser melhor, não é a mulher ser melhor do que o homem, né? É dar sempre o nosso melhor, né? Claro que a mulher ela tem pontos positivos sobre o homem, como o homem também tem. Então, assim, é essa somatória que faz a diferença, né? Óbvio que às vezes a gente tem mais desafios, ainda vivemos numa sociedade meio que, digamos assim, preconceituosa, ainda existe uma minoria assim, mas a maioria não, né? Essas pessoas que estão aqui conosco, por exemplo, nessa manhã no Café com Segurança, o quão acolhida, o quão bem-vinda nós somos nas vidas dessas pessoas, né? O quanto a gente pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque elas nos dão essa oportunidade. E graças a Deus que é uma maioria, né? Verdade. E, Flávia, eu gostaria que você já tocasse desse ponto, né? Como é que a gente faz para poder consolidar a carreira de engenheira e autocuidado? Para a mulher é difícil. Isso daí é uma dica não só para nós mulheres, como para homens também. Porque os homens também precisam se autocuidar, né? Precisa fazer uma atividade física, precisa fazer uma terapia, né? Então, assim, o que traz para nós nesta manhã? Como é que a gente faz para conciliar essa carreira, né? De mulher empreendedora, de mulher na engenharia e o autocuidado? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter, como se diz, a força de vontade, na verdade. Por quê? É muita demanda, né? Aí, falando da mulher, né? A gente tem muita demanda. A mulher, ela tem uma sobrecarga de atividade que é enorme, né? Porque é casa, é família, é o trabalho. Aí, você tem que se organizar nesse tempo seu de vida, né? E aí, falando no modo geral para todos, para que você cuide também da sua saúde. Porque senão, daqui a pouco, né? Vai ter uma hora que vai pifar. Aí não vai conseguir fazer nada, né? Então, assim, eu, com essa questão, né, da pandemia que começou em 2020, eu acredito que, né, muitas pessoas repensaram um pouco a sua forma de viver, né? E uma coisa que foi muito falada, né, foi a respeito aí do cuidado mesmo com a saúde.
e que no início, né, tinha muito aquele terror por causa, né, do Covid, que os sedentários morriam primeiro. Não tinha um negócio desse? Quem estava obeso morria primeiro, quem tinha problema de saúde morria primeiro, e aí a gente começou a ver que pessoas que eram atletas também estavam morrendo, pegando a doença, né? Pegando o Covid, o vírus. Então, assim, eu acho que eu falo, né? Eu tenho repetido isso há alguns dias em relação ao repensar, né? Foi dada a dica. Eu falo assim, eu acredito em Deus, né? Então eu falo assim, hashtag fica a dica que Deus deu lá em 2020. Mas parece que muitos estão esquecendo da dica que a gente teve lá em 2020 e estão voltando à rotina normal que tinha lá atrás, que não era boa. Eu tenho reparado esse comportamento do ser humano, vamos falar assim, né? Então, eu recebi a dica, né, que Deus deu lá atrás. Olha, se você não mudar a sua forma de viver, você não vai durar muito, não. E aí, qual que é o seu propósito de vida? O que você quer para você lá na frente? Né? Se você quer chegar lá na frente com 80, 90, 100 anos, o que você tem que fazer de diferente aqui e agora para você conseguir chegar lá? Você está fazendo? Ou você voltou na mesma rotina que você tinha antes da pandemia? Né? Lá em 2019, aquela rotina que você tinha lá em 2019, início de 2020, você voltou nela? Você está fazendo tudo igual? Ou você mudou alguma coisa? Você pegou a dica do que foi dado lá atrás e está fazendo a diferença na sua vida para frente? Então, eu peguei a dica e estou fazendo a diferença. Na época, em 2019, eu tinha parado de fazer atividade física, por causa que a minha demanda, né, trabalhando para o conselho, estava tão grande que eu não estava tendo realmente tempo nem de ficar em casa. Porque eu fiz um trabalho a nível nacional, né, e estava rodando o país a trabalho pelo Conselho Federal e o Conselho Regional. E aí a saúde você esquece, né? Você estava preocupado só com o trabalho. Aí quando chegou em 2020, que você fica trancado dentro de casa, eu até comecei a fazer caminhada dentro de casa, que eu moro em sítio. Uau. Aí eu aproveitava e fazia caminhada no quintal. Legal. Eu adoro dançar. Eu percebi lá nos vídeos. Adoro dançar. E aí, 2020, porque eu entrei na aula de dança de salão em 2012. Em 2015 eu tive que parar por questões de trabalho, eu não estava conseguindo conciliar os horários para ir para a escola de dança, que eu faço dança de salão, né? E aí, em 2020, eu já tinha me programado para voltar a fazer academia, voltar a fazer dança de salão, né? E aí veio a pandemia e fechou tudo, né? Aí dançou a academia e dançou a dança de salão. Dançou, literalmente. Aí um dos professores de dança de salão da escola, né, que hoje eu estou nela de novo, que eu tinha feito anteriormente lá em 2012, hoje ele trabalha em São Paulo, e aí com o negócio da pandemia, ele criou aulas virtuais. Quando eu vi nas redes sociais dele que ele ia dar aulas virtuais de dança de salão, eu fiquei louca, né? Eu falei assim, o jeito de voltar a dançar vai ser virtualmente mesmo. Sim. Aí eu tava fazendo a aula de dança de salão virtualmente em 2020, né? E aí, quando foi agora em 2022, no final do ano passado, na verdade, 2021, o professor que é dono da escola de dança que tem em Betim, que é a cidade onde eu moro, começou a anunciar nas redes sociais da escola que a escola ia reabrir. Ela ficou 2 anos fechada. Exatamente, 2 anos sem funcionar. Nossa. A vida dele virou de ponta cabeça, né? Ele teve que vender tudo que ele tinha conquistado, 20 anos de profissão. Ele teve que vender tudo para poder sobreviver, né? Porque era o trabalho dele, né?
Sim, sim, sim. Aí, quando a escola anunciou que ia voltar, eu falei assim, não, fiquei louca. Então, aí eu consegui, esse ano de 2022, né? Estou conseguindo conciliar o trabalho com o meu bem-estar, que eu voltei a fazer academia e voltei a fazer a dança de salão. Então, é importante, né, essa questão da gente se preocupar com a saúde da gente. Né? Não adianta a gente morrer aí trabalhando porque caixão não tem gaveta, né? Eu já falo assim que dinheiro já não vai comigo mesmo porque eu não vou pro caixão. Eu quero ser cremada. Então, vai espalhar minhas cinzas por aí. Né? Então, já não vou levar dinheiro em gaveta de caixão mesmo. Então, você tem que preocupar mesmo com a sua saúde, né? Trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, né? Não dá para ficar sem trabalho, né? Mas não dá para ficar sem ter remuneração, porque as contas chegam e a gente tem que pagar, né? E a gente tem que ter um lazer, né? Para ter o lazer tem que ter dinheiro. É verdade. Flávia, foi muito bom você contar a sua história e mostrar, né, que você, apesar de ser uma profissional super requisitada, né, envolvida em vários projetos, você também tira um tempo para autocuidado. Então, assim, não adianta a gente chegar aqui e trazer várias dicas se a gente não pratica. Então, foi muito bom você falar sobre isso, porque, assim, talvez tenha pessoas aqui conosco nessa manhã, minha vida é corrida, é filho, é trabalho, não sobra tempo para mim. Mas a pessoa mais importante somos nós. Então, assim, exatamente. E se a gente morrer, tudo vai continuar. Então, assim, para que eu esteja pronta para o meu trabalho, para a minha família, para o outro, né? Eu preciso estar bem comigo mesmo. E esse estar bem vai muito além de não estar doente, né? Fisicamente, né? É todo um contexto, é mental, né? Espiritual. Independente se você acredita em Deus ou não, existe uma força maior, sim, né? Nós não viemos do nada nem vamos para o nada, né? Então, assim, tem uma energia maior aí. Então, assim, precisamos estar bem espiritualmente, fisicamente e psicologicamente falando, né? Porque já pensou preocupação, muita coisa para dar conta, e você vai chegar no trabalho, você vai dar o seu melhor? Você vai chegar em casa, você vai dar o seu melhor? Quando você estiver consigo mesma, você vai ser o seu melhor, né? Porque, assim, eu também passei por essa situação, Flávia. Eu cheguei num momento da minha vida que eu não conseguia nem ficar comigo mesma. Eu chegava em casa, eu já ficava buscando outra coisa para fazer, alguém para ir para casa. Se eu chegasse, eu moro em Salvador com 2 irmãs. E eu chegava em casa, se elas não tivessem, eu já ficava procurando um jeito de não ficar em casa, porque eu não conseguia ficar comigo mesma. Hoje, não. Hoje, eu fico procurando um tempo para estar comigo mesma, porque eu busquei esse autocuidado, né? E eu percebi também que depois desse autocuidado que eu busquei para mim mesma, as coisas ficaram mais belas, né? Sim, então, assim, flui mais, né? Com leveza. Flui. O trabalho é muito... Eu sempre amei a minha profissão, mas assim, fica melhor, fica mais... Fica leve. É aquele velho ditado, nada é tão ruim que não pode piorar, mas também nada é tão bom que não pode melhorar. Não possa... Exatamente. Né? Então, assim, na família, tudo, claro, ainda existe conflitos, ainda existe, né, coisas a ser melhorado, existe, mas estamos no caminho, estamos aqui para evoluir, né? Então, esse autocuidado é de suma importância. Até na nossa profissão mesmo como engenheiras, a gente está ali para resolver problemas. Se você já vem de casa ou de dentro de si com um monte de problemas, como é que você vai dar o seu melhor ali? Né? Exatamente. Fica aqui essa autorreflexão. E aqui, Flávia, nós temos o Helder César falando. O tema dessa apresentação é muito pertinente para o profissional buscar o seu futuro na profissão. Bem verdade, Helder. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Elini, Caroline, muita determinação, Elini. Flávia. Elini do Paraná. Mentira, a Elini é do Pará. É presidente da FEAG Pará, Associação Feminina de Engenharia e Agronomia e Geociências do Estado do Pará. Maravilha! E ela é engenheira civil e de segurança do trabalho. Uau, que legal! Olha, o Laércio te fez um convite aqui. O Laércio é o nosso grande incentivador aqui do programa Café com Segurança, um grande profissional, veste também a camisa da SST. E ele está dizendo o seguinte: vem dançar um forrozinho no maior São João do mundo, na Paraíba. Paraíba, adoro! Eu sou doida para ir, não fui ainda. Adoro. Tanto que
Tem vídeo meu aí do meu Instagram, gente. Depois vai lá, me segue. Né? Me segue lá, vai lá. Eu coloco, né? Eu não faço postagem só de trabalho, né? Eu faço também do meu lazer, porque eu acho importante a gente incentivar as pessoas, né, a fazerem alguma atividade, alguma coisa. Faz o que você gosta, né? Eu gosto de dançar. Particularmente não sou muito fã, hoje não, né? Eu já fui, né? Quando eu era mais nova, adorava fazer academia, aquelas coisas. Hoje eu não sou muito fã, não. Eu faço por necessidade. É verdade. Porque chega uma idade da mulher, né? Chega uma certa idade aí que só a academia para salvar a gente, né, amiga? Verdade mesmo. Flávia, a prosa tá boa, o riso tá melhor ainda, mas infelizmente nós vamos precisar encerrar o nosso Café com Segurança em respeito a mim, em respeito a você, em respeito à nossa audiência, porque já são 8 horas. Fica aqui um convite estendido para uma próxima oportunidade, você tá aqui conosco, né, tomando esse Café com Segurança. Te agradeço imensamente por estar aqui transmitindo o conhecimento, né? Transmitindo essa alegria, essa energia de ser mulher. Não poderia ser diferente nessa live de hoje. Sim. Uma mulher empenhada, com um sorriso estampado no rosto. Isso fez bem. Eu creio que fez bem para todos que estavam aqui conosco também. Quero agradecer o carinho, a atenção de cada um que esteve aqui conosco. Sem vocês, gente, essa live não faria sentido. Tudo isso é feito com carinho para cada um de vocês que está aqui conosco. E, Flávia, suas considerações finais, por favor, minha querida. Muito obrigada, Ivo. Foi ótimo mesmo. Acho que é sempre eu transformo sempre as lives numa diversão, né? Percebi. Verdade é essa. Fugiu totalmente do nosso escopo. Eu faço isso, Costumo fazer essas coisinhas assim, sabe? Ainda mais na sexta-feira, minha filha, depois de uma semana, né, louca que a gente teve. Mas assim, eu gosto de falar muito, né? Eu vi aqui que, além da Eleni aí, que eu comentei, ela até mandou outra mensagem aí, né? Eu vi que entraram engenheiras aqui de Minas, né? Que são associadas da entidade que eu sou a fundadora e presidente, né, que é a FEAG Minas, a Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado de Minas Gerais. Né, apesar do nome, o nome feminina foi escolhido para que mais mulheres tivessem oportunidades de ocuparem cargos de liderança, né, dentro do nosso sistema e dentro de uma entidade de classe, né, que a gente sabe que é mais difícil para as mulheres ocuparem cargos de liderança, né? Então, o projeto AFEAG que a gente fala nasceu foi desse propósito, né? Então, a gente tem na Bahia, viu, Iva? A AFEAG Bahia foi a primeira a nasceu em setembro de 2019, junto com o Programa Mulher do Sistema Confeia-CREA. Então, se você ainda não é associada, associe-se. Ótimo, eu não sabia, Flávia. Pois é. Mas eu vou procurar, se você tiver aí o contato da presidente da organização, me fala, eu vou entrar em contato com ela e faço questão a gente de tem parte dessa entidade. Exatamente, né? A entidade, apesar do nome feminino, ela não é uma entidade sexista, então todos os gêneros são bem-vindos a se associar, né? A adesão é gratuita, a gente não cobra mensalidade, anuidade, nada, né? O nosso propósito de trabalho é realmente honorífico, a gente se doa para a entidade, a gente faz muita coisa, então, né, segue as AFEAGs lá nas redes sociais, né? Já são 4, né, que existem no país, a FEAG Bahia, que foi a primeira, foi, né, a idealizadora do projeto AFEAG foi a engenheira agrimensora Márcia Virgínia, da Bahia, né? Tô vendo aqui que acho que a Ilze estava aí também. A Ilze é a presidente da FEAG Mato Grosso do Sul, que entrou aqui também mais cedo, né? Então, a gente tem essa coisa, quando alguma presidente ou alguma associada de alguma das AFEAGs estão em eventos virtuais, a gente procura participar, então a gente tem essa questão da sororidade entre as mulheres para a gente participar, né? E segue, gente, curte, compartilha a Iva, a Flávia, porque, né, eu gosto de brincar, que meu sobrenome o pessoal costuma, né, pronunciar como se lê, né? Que escreve Roxin, mas a pronúncia é Roxin. Então eu sempre brinco, gente, é Roxin, funk não, que aí ninguém esquece o sobrenome. Que legal! Muito
segue a gente, né? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Depois, quem não assistiu vai ficar salvo, né, Iva, no seu Instagram, a live, depois assiste, né? Manda no direct aí para todo mundo assistir depois também, né? E acompanha a Iva. O jeito de ficar salva no meu e no teu, eu vou colocar você como colaboradora, aí você aceita o convite. Ótimo. Já tem essa modalidade no Instagram e eu descobri. Legal. Bacana, porque eu fico sempre sem. Também, que é importante, né? Esse conteúdo que trouxemos aqui, né, pode ajudar muita gente. Então, é como você disse, compartilhe, envie nessa live para ter mais pessoas e nos ajude a fortalecer, né, a Exatamente. Do conhecimento. Isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todos que estiveram aqui. Elini, sempre parceira aí, né, lá do Pará, tá aqui com a gente. Acho que tinha bastante gente aí, né, desse Brasilzão nos acompanhando, né? Muito obrigada pela participação. Bom trabalho para todos. Bora sextar, gente. Tem que trabalhar, mas também tem que divertir, tem que curtir, seja com a família, seja sozinho, seja com um amigo, né? Vai viver, vai ser feliz, né? Ótimo final de semana, né? Mais uma vez, parabéns para as mulheres aí pelo Dia Internacional, né? Por essa semana, por esse mês de muitas atividades, né? E só relembrando que a comemoração é em relação às conquistas já alcançadas pelas mulheres, né? Que já vem lutando aí pelos direitos iguais há mais de um século, né? A gente tem mulheres históricas, né? A respeito dessa conquista. E vamos que vamos, né? Mais respeito, mais dignidade, menos violência e que todos sejamos felizes e um ótimo dia para todos nós. Muito obrigada, Iva. Muito feliz de estar aqui com você. Nossa, depois de tudo isso que você falou, fica até sem jeito de finalizar essa live com mais felicitações, com mais anseios, né? Porque você já resumiu de uma forma bem sucinta aí o que de fato representa esse encontro aqui de estar duas mulheres engenheiras falando nessa semana, né, do mês. Amiga! Pois bem, Flávia, eu te agradeço mais uma vez, né, pelo seu carinho e empenho de estar aqui conosco, transmitindo conhecimento. E agradeço cada um de vocês que esteve aqui conosco nessa manhã. Mais uma vez eu reforço, sem cada um de vocês, essa live não faria sentido. Sexta-feira a gente volta com mais uma edição do Café com Segurança e aguardamos você com muito carinho.